Sim, sério, né? Porque eu faço umas brincadeiras. Irmãos, o que eu sou aí embaixo, eu sou aqui em cima, tá? Eu não sou de mentira, não. Não sou mais sério aqui em cima e aí embaixo eu falo, não, esse é o Dani. Deus me escolheu assim, eu vou ser assim. Eu falei assim, Deus, essa é a condição de o Senhor me usar. Não sou a cópia do pastor Fernando. Eu sou Daniel Céu de Souto Goulart, tem uma digital. Esse sou eu. Eu estava hoje, meio-dia e pouco, né? Pronto para comer o frango assado de domingo, Dia Internacional do Frango, né? E meu pai me liga com uma voz muito, né, para baixo. Talvez eu acho que ele deve estar até assistindo pela internet agora. Ô, minha nega, obrigado. E falou assim, Dani, tu podes pregar hoje à noite? E eu não tinha nada preparado, irmãos, de verdade, tá? Porque sempre quando a gente vai falar, a gente tem alguma coisa para falar. Talvez se... E eu não sou diferente de você, tá? Então, por favor, não vamos aqui medir as coisas. Talvez se o pastor ligasse para algumas pessoas e falasse, você pode pregar hoje à noite, o cara na hora tinha uma diarreia. Às vezes a gente fala com os irmãos, né? Daqui a um mês tu podes fazer um negócio. Pelo amor de Deus! Então, irmãos, é uma responsabilidade nós falarmos. E hoje eu vim aqui, irmãos, de verdade, seco do Daniel. Seco, completamente vazio de mim mesmo. Deus me deu algo no coração e eu disse, Senhor, é Tu, Senhor, porque eu não me preparei da forma que eu precisava. E Deus ministrou algo no meu coração, disse que a palavra já estava pronta. Daniel, você não se prepara por uma palavra no domingo, você se prepara durante a vida. Amém? Nossa vida, ela deve condizer aquilo que nós pregamos. E eu queria compartilhar um texto com os irmãos, que é bem conhecido, que está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 16. Você já disse para a pessoa que está do seu lado aí que você ama ela? Amém? Já disse? Se não disse, ainda fala. Se você é casado, por favor, irmão, beijo na boca. Vai. Glória a Jesus. Os casados. Estou só esperando o Diego beijar na boca da Jo lá. Vai, Diego, vai. Glória a Jesus. Pelo menos na igreja beija na boca, né, irmãos? É isso. Pelo menos na igreja vão fazer as coisas redondinhas, né? Por lá para fora a gente segue o baile. Pelo amor de Deus, Jesus, está amarrado aqui. Ô Pai. 1 Samuel 16. Os irmãos acharam? Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu, pois ouvindo Saul me matará? Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer. Ungir-me-ás a quem eu te disser. Pois fez Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. Verso 6. E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe, e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido.
Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então fez Jessé passar a Samá, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido esses. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor. Repita comigo: o menor. E eis que apacentava ovelhas, e disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda na mesa, até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante, de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, e Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Até aqui, irmãos. Você pode fechar os teus olhos? Vamos orar. Espírito Santo de Deus, nós carecemos da intervenção do Senhor nesse instante, porque o que vamos falar agora é a Tua palavra. Necessitamos de Ti, Pai, porque a palavra de Deus é a boca de Deus, é Deus falando. Mesmo o Senhor usando homens incapacitados e fracos, a palavra é do Senhor. Então a qualidade daquilo que está se ministrando não está na excelência do vaso, mas sim no que ele carrega. Espírito Santo, eu te peço uma coisa: eu não abro mão da tua presença nesse momento. Eu não abro mão. Eu quero o Senhor aqui comigo. Eu quero o Senhor com os meus irmãos. Eu quero o Senhor ministrando a cada coração, Pai. Que não seja necessário um toque de homem, Pai, mas o teu próprio Espírito esteja convencendo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Davi, ele foi escolhido por Deus para ser o sucessor de Saul. Saul era a escolha do povo, era o desejo do povo. O povo tinha uma mentalidade que, para ser uma nação abençoada, eles precisavam ser como o povo gentil, que tinha um rei. Então eles chegam diante de Samuel e pedem um rei. Todo mundo tem rei, só nós não temos. Samuel fala para eles assim: meus filhos, Deus é o rei de vocês. Vocês são governados por Deus. As outras nações não têm Deus, vocês são um povo escolhido. Não, mas nós queremos um rei que nos represente, que vá diante das guerras. Nós queremos um homem que esteja na nossa frente. Na verdade, irmãos, não mudou nada. As pessoas querem continuar colocando num homem. Querem colocar numa pessoa a responsabilidade de busca, de fala de Deus, de mão de Deus, de braço de Deus. E se esqueceram que o desejo do coração do Senhor sempre foi se relacionar direto com o povo. Porque Deus escolheu um povo. Vocês não precisam de um rei, porque eu me relaciono com vocês. Eu sou o Deus de vocês, eu sou o rei de vocês. Eu vou à frente de vocês nas batalhas. Por que isso? Nós queremos. Então tá bom, vocês vão ter um rei. Escolhem Saul, o homem mais alto de Israel, o homem talvez mais bonito, mais belo, mais forte. Ele não era o mais influente, ele não era o mais poderoso, mas Saul,
ele tinha toda a estrutura humana para ser um homem de guerra. Um rei, ele estava à frente do povo na batalha, então ele tinha aquela estrutura humana. Eu creio que no início Saul tinha um coração bom, era um homem bom, porque se fosse um homem mau, corrompido, Deus não tinha escolhido ele. Deus escolhe muitas pessoas, sabe, Romualdo? O problema é que quando elas colocam a mão no poder, quando elas colocam a mão no dinheiro, quando elas tomam posse da bênção, quando elas recebem a promessa, quando as lágrimas são transformadas em riso, quando aquilo que elas ansiavam durante anos está na mão delas, elas se esquecem de Deus. Foi assim com Saul. Saul, ele desobedece uma ordem de Samuel e estava desobedecendo direto a Deus. E Samuel disse assim, ó, cara, se tu tivesse obedecido, o reino ia ser firmado na tua casa. Tu vacilou, cara. Ele recebe uma repreensão do profeta. O problema é que depois dessa repreensão, o coração de Samuel continua duro e ele não se arrepende. Pisar na bola, irmãos, todo mundo pisa, tá? Quem está com o microfone e quem não está. Quem está embaixo e quem está em cima. A diferença é que alguns se arrependem, outros não. Alguns batem no peito e exalam justiça própria e orgulho e acham que sempre estão certos. Justificam tudo. Outros se arrependem, mesmo estando certos. Porque Saul foi rejeitado porque sacrificou ao Senhor. Davi foi aceito mesmo diante de um adultério, de um homicídio. Você consegue ver a diferença? Um homem é rejeitado por Deus porque sacrifica, mesmo em desobediência, mas era um ato de um sacrifício a Deus, mas ele não se arrepende. Davi lá na frente pega a mulher de Urias, mata Urias, um pecado gravíssimo. Irmãos, se Davi estivesse na nossa época aqui, ele ia ser bombardeado no Instagram, porque Davi era crente, né? Talvez um líder. Talvez você e eu seríamos uns que estariam postando sobre a vida de Davi. Como pode um líder fazer isso? Como pode um homem que estava com o microfone na mão, um homem que influenciava uma nação, adulterar? Como pode? Jesus Cristo então disse para os fariseus: quem desejar na sua mente, no seu coração, a mulher do próximo, já adulterou. Pense se algum dia você já não foi um adúltero. O problema é que nós não enxergamos o pecado na vida dos outros, ou melhor, na nossa vida. A gente enxerga nos outros. Isso sabe o que é, irmãos? É justiça própria. Deus quer quebrar isso na nossa vida. Deus quer quebrar a justiça própria. Esse senso que você tem de estar certo sempre. Esse senso que você tem de julgar os outros sempre que os outros erram. Você não erra. Você é perfeito nas suas atitudes. E sabe qual a prova da justiça própria? É que você se magoa facilmente com os outros. Você se entristece facilmente com aquele que fala alguma coisa que você não gosta. Isso é justiça própria, irmão. Se você fosse uma pessoa humilde, se eu sou uma pessoa humilde, a pessoa fez algo que eu não gostei, amém, eu vou passar por cima disso aí e não vou mudar com ela por causa disso. Davi, querido, Davi, ele constantemente se arrependia, diferentemente de Saul. Deus sempre, querido, Deus sempre escolheu pessoas. Está no coração de Deus. O povo de Israel era um povo escolhido. Você conhece a Bíblia, né? Tinha vários povos, várias nações na terra. Deus escolheu uma. Qual era? Israel. Um povo. Dentro das tribos de Israel, Deus escolhe uma tribo para ser a tribo sacerdotal, a tribo de Levi.
Diante das 12 tribos, uma é escolhida para oferecer sacrifícios a Deus, para cuidar do templo. Deus escolhe no meio da tribo. Deuteronômio capítulo 14, verso 2, se o Romero puder botar lá. Deus diz para o povo: pois vocês são um povo consagrado ao Senhor, o seu Deus. Dentre todos os povos da terra, o Senhor os escolheu para serem o seu tesouro pessoal. Irmãos, isso é privilégio demais. Ser escolhido por Deus. Isso não é uma aberração, você não está aqui por acaso. Israel não estava lá por acaso, eles eram escolhidos. Deus tinha uma aliança com esse povo. Deus sempre chamou e escolheu os seus homens para realizar a sua vontade. Não sei se você lembra da passagem de Jeremias capítulo 1, verso 5. E Deus diz para o profeta: ô Jeremias, antes que eu te formasse no ventre eu te escolhi. Antes de você nascer, eu te separei. O coração de Deus não está mediante aquilo que nós fazemos, querido. Deus não está olhando assim, ó, agora ele está fazendo coisa certa, agora ele está fazendo coisa errada. A escolha de Deus não advém das tuas atitudes. Deus te escolheu antes de tudo. Efésios, capítulo 1, verso 4. O apóstolo Paulo diz na sua carta que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Que Ele nos predestinou para filhos de adoção. Nós somos escolhidos, irmãos. Repita comigo: eu sou um escolhido. Mais uma vez, eu sou um escolhido. Não foi o Bolsonaro que te escolheu, irmão. Não é uma igreja que te escolheu. Você não é escolhido pelo prefeito, por uma pessoa importante. Você é escolhido de Deus. Jesus Cristo fala lá no livro de Mateus, não lembro qual o capítulo, que muitos são chamados, mas sabe o que é muitos chamados? A palavra de Deus ela é semeada, ela é lançada para todos. O chamamento é para todos. Você vai numa praça, você vai numa igreja, você vai num local público. Muitas pessoas ouvem a respeito do Evangelho. E às vezes lá no meio de 1000 pessoas, 10 se convertem. 10 entregam o coração para Jesus. 10 se arrependem dos seus pecados. O que é isso, irmãos? Somos escolhidos de Deus. Ah, mas foi a pessoa que se arrependeu, foi a pessoa que quis Deus. Tanto querer como efetuar procedem do Espírito. Ou você acha que não é o Espírito Santo de Deus que toca no teu coração para que você venha se arrepender? Ou não é o Espírito Santo de Deus que te traz consciência de algumas coisas? Você acha que é bonzinho, meu querido? Se depender de você, teu destino era junto com o diabo. Se depender de você, você só está junto do Senhor. Você só é um escolhido porque Ele te chamou. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. O apóstolo Pedro diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, nós somos escolhidos por Deus. Eu vou falar uma coisa para você, uma coisa que eu tenho procurado muito, irmãos, muito, mas muito mesmo, me policiar a respeito da hipocrisia. A hipocrisia, ela todos os dias quer se levantar dentro de nós. Mas diante de alguns textos bíblicos,
diante de algumas respostas que Deus nos dá através da sua palavra, eu vou falar para vocês, todos nós passamos por momentos difíceis, amém? Todos nós em determinado momento, ora estamos passando por uma prova, ora estamos sendo esmagados ali naquela situação. Isso faz parte de um processo cristão. Mas a tristeza, irmãos, a tristeza não é regra na nossa vida. Amém? A regra na nossa vida é a alegria. Sabe por quê? Porque uma pessoa que entende que é escolhida por Deus, que vai morar eternamente com Jesus na glória, essa pessoa é obrigada a ser uma pessoa feliz. Talvez você está triste porque você ainda não entendeu. Talvez eu não entendi ainda o que Jesus fez na cruz por mim, morreu por mim. Me comprou, me escolheu, me selecionou para morar eternamente com Deus, com o Senhor. Dani, mas eu estou passando por essa situação. Irmãos, é natural você sofrer diante de um momento difícil. Por isso que eu estou falando sobre hipocrisia. Ninguém fica lá vibrando assim, glória a Deus, passando por aquela... Não, irmãos, é normal nós, em determinados momentos, estarmos um pouco tristes, angustiados. Mas a tristeza não é regra. E nós percebemos, e eu não me refiro à nossa igreja local, mas muitos dos que se dizem cristãos vivem uma vida angustiante, uma vida de tristeza. E hora ou outra passam momentos felizes. Tome cuidado, porque esse lugar que você está não é o lugar que Deus quer que você esteja. Amém? O diabo ele tem lançado na mente de muitas pessoas que Deus quer que você sofra, que você precisa passar por algumas coisas, porque o normal é você estar sendo esmagado, estar sofrendo. Meu querido, não. Nenhum pai quer isso para o filho. Ou você se esqueceu que Deus é teu pai? Você tem filhos, você tem um filho. Você quer que o teu filho fique sofrendo o tempo todo? Se você percebe que o teu filho está constantemente numa situação de dor, de angústia, você vai intervir naquela situação, porque não é natural. O natural é o filho estar triste depois do quê? Depois da palmadinha, irmão. Minha filha mais nova, a Lívia, ela vira até a cara para mim depois que eu bato nela. Lívia, vem cá. Normal, irmão. Sabe por quê? Porque ela foi corrigida. Mas passa lá, irmãos, 3 minutinhos, ela já está nos meus braços de novo, e beijando e brincando, e rindo, e brigando com a irmã, e fazendo bagunça. Isso é o natural, irmãos. Voltou à realidade. João capítulo 15, verso 16, Jesus Cristo diz para os discípulos, quem aqui é discípulo de Jesus? Amém? Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Agora eu fui para o Senhor, agora tomei a decisão e agora eu fui para Deus. Irmãos, você só veio porque Deus te escolheu. Você só veio por causa da escolha. Você só veio porque Deus tocou no teu coração. E isso é um privilégio. Porque cá para nós, vamos pensar, irmãos, quantas pessoas existem no mundo? Deus escolheu você, Deus escolheu eu no meio de uma multidão dessa. É privilégio demais, irmãos. Se você recebesse uma notícia
que daqui a 6 meses, irmãos, há 6 meses, estaria esperando para você uma fortuna de 100 milhões de reais. 100 milhões. Qual seria a tua atitude, a tua postura diante das lutas, diante das boletas que você tem hoje? Qual seria a tua atitude diante da casa que você mora hoje, do carro que você tem hoje, da roupa que você veste hoje, da comida que você come? Irmãos, nada importaria, porque você sabe que daqui a 6 meses você iria herdar algo muito precioso. E a tua atitude, o teu semblante iria mudar. Eu tenho certeza que muita gente que está assim cabisbaixo, porque está na prova, recebendo uma notícia dessa, irmão, ia começar a dar uma vibradinha. Ia mudar, gente, eu tenho certeza. Vamos falar sobre hipocrisia, tá, irmãos? Não seja hipócrita. Daniel, não seja hipócrita. Mas Deus não te prometeu uma fortuna de 100 milhões. 100 milhões é lixo perto daquilo que Deus prometeu a você. 100 milhões é mato perto daquilo que Deus prometeu que Ele te daria, que é a vida eterna. Mas você está cabisbaixo. Você está triste, decepcionado, triste com Deus. E Deus olhando para você e para mim e falando assim: Dani, por que você está assim? Eu tenho tantas coisas para te dar. Eu só estou esperando tu ter um pouquinho mais de maturidade para receber. Não posso te entregar algumas coisas agora. Você é muito imaturo, Dani. Tua cabeça ainda é de menino. Você ainda é muito birrento. Eu não posso te conceder algumas responsabilidades porque você é um menino ainda. Tu não sabe ainda nem lidar com o teu irmão. Você não sabe ainda nem se relacionar. Você se chateia por qualquer coisinha. As pessoas falaram um negócio para ti, tu já fecha a cara. Daniel, tu precisa ser mais maduro, porque eu preciso te colocar num lugar de honra. Mas para que você entre nesse lugar, você precisa adquirir a mentalidade de um escolhido. Você é um escolhido de Deus, irmãos, amém? Vai chegar um dia que nós vamos estar na eternidade e lá não vai haver dor. Lá não vai haver angústia. Lá não vai haver tristeza. Vai chegar na eternidade. Você vai chegar na eternidade e você vai ver o próprio Senhor. Mas eu vou te falar uma coisa, querido. Pasme com isso. Lá na eternidade vai estar o teu irmão. Então, se você tem dificuldade de lidar com ele hoje, o que você vai fazer na eternidade, meu querido? Se você tem dificuldade de se relacionar com a igreja hoje, o que você vai fazer lá? Jesus morreu pela igreja. A igreja vai estar lá. Se você hoje não quer a igreja, entenda, irmãos, se você não quer a igreja hoje, o que você vai fazer no céu? Ah, não, é porque lá não vai haver dor. Irmão, na verdade, tu está querendo alívio, tu não está querendo o céu. Tu está querendo resolver teus problemas, tu quer que Deus pague os teus boletos. Em cima desse texto que nós estamos falando, vocês estão aqui comigo, irmãos? Eu já pedi isso para vocês, pelo menos assim, sei que quando vocês não gostarem de alguma coisa, pelo menos a cara faz de que está gostando, tá? Só para eu pregar um pouco melhor. Amém? Tem uns irmãos que, ou não é, tem uns irmãos que não gostam, sabe? Não gostam. Mas a gente vai indo. A gente não agrada todo mundo, infelizmente. Em cima desse texto que nós estamos ministrando, nós aprendemos com Davi que existe um perfil de um escolhido, de um eleito. Davi, ele
Ele nos ensina, através da sua vida, o que Deus vê num homem para escolher ele. Deus fala para Samuel, né? Quando Samuel chega na casa de Jessé: ô Jessé, tu és um homem de Deus, né? Deus falando para Samuel: tu és um homem bom, mas tu errou feio agora, pensando que era Eliabe. Tu olhou para o filho mais velho de Jessé. Eliabe, ele fazia parte do exército de Saul. Talvez era o filho mais forte. Talvez até, irmãos, escuta o que eu estou te falando, talvez até Samuel já tinha até conhecido Eliabe, porque constantemente Samuel estava com o Saul. Já tinha visto Eliabe até em alguma batalha. E quando ele chega na casa de Jessé e ele vê Eliabe, ele fala assim: ah, tá aí o escolhido, esse é o ungido do Senhor para substituir Saul. Aí na hora Deus fala: não, eu não olho como um homem, ô Samuel, eu não vejo como tu vê. O homem, ele olha para a aparência, nós olhamos para a aparência. Nós temos uma tipologia de um homem de Deus, não é, Romualdo? É assim, às vezes a gente julga as pessoas pelo exterior, né? Aquele lá tem um perfilzão de homem de Deus, esse não tem. Eu estava algum tempo atrás, sei lá, uns 2, 3 anos atrás, no CrossFit, e a gente estava conversando, era bem no início, onde a gente faz atividade física hoje ali, e estava eu, o Sírio e mais 2 pessoas, e tinha um menininho muito jovem, de 15, 16 anos, que treinava junto com a gente. E o pessoal não me conhecia, sabe? E nunca saí falando para as pessoas que eu sou pastor. E eu não sei se foi o Sírio ou outra pessoa que pegou uma foto minha e falou para esse menino de 15 anos que eu era pastor, né? Aí o menino falou assim para mim: ué, mas pastor pode ser fortão? Na cabeça dele, um pastor era um cara gordo, que só usava gravata, que não ficava sem camisa, que não ria, que não fazia brincadeira. Um pastor era aquele, sabe, que olha de cima para baixo, com um olhar de superioridade, se achando superior. E aquele homem que chega no ambiente e começa a se incomodar com todo tipo de comentário profano, se escandaliza com tudo. Esse não é um ambiente para mim. Toca aquela música: não, isso aqui não é uma música de Deus, deixa eu sair desse ambiente porque eu sou santo. E eu não vejo na Bíblia Jesus agindo dessa forma. Jesus, ele sentava com os publicanos, cobrador de imposto, com pecador. Irmãos, Jesus não pecava como eles, mas Jesus estava com eles. A diferença de nós é que nós, às vezes, não nos relacionamos com essas pessoas, mas quando nos relacionamos, cometemos os mesmos pecados. Deus quer que você esteja inserido no mundo, irmãos, mas você não seja do mundo. Deus quer que você esteja lá no jiu-jitsu, lá na academia, lá no futebol, lá na faculdade, lá no futebolzinho lá de terça-noite, e lá você seja um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Deus quer que você seja integral, meu querido, amém? O que você é dentro de uma igreja, você deve ser lá fora, amém? O problema dos hipócritas, e eu tenho me policiado para isso, porque eu sou tendencioso a ser hipócrita. O problema dos hipócritas é que às vezes dentro da igreja são uma pessoa, lá fora são outra.
Lá fora são tristes, na igreja são alegres. Na igreja são tristes, mas lá fora são alegres. Na igreja se relaciona, beija, abraça, ama. Lá fora se separa de todo mundo. Ou não? Lá fora abraça, beija, se relaciona, cumprimenta. Mas na igreja... Hipocrisia, irmãos. Você não é integral. Aquilo que você é dentro da sua casa, aquilo que você é no seu trabalho, aquilo que você é no seu lazer, você deve ser o mesmo dentro da igreja. O seu vocabulário não deve mudar dentro da igreja, amém? Porque você é um escolhido de Deus. Escolhidos são o mesmo diante das ovelhas e diante do povo. Escolhidos são o mesmo quando ninguém está vendo e quando estão diante do povo. Escolhidos são o mesmo em casa ou no púlpito. Porque Deus olha para o coração. Deus não olha para a capa. O primeiro perfil que eu vejo na vida de Davi, que tipifica esse perfil de um escolhido de Deus, em cima desse texto, irmãos, um escolhido, ele trabalha. Repita comigo, trabalha. Mas ele não trabalha para si mesmo, ele trabalha para o Pai. Quando Samuel, ele chega na casa de Jessé, estava lá, Romualdo, os 7 filhos. A perfeição dos filhos estava lá. Onde que Davi estava? Trabalhando. Os 7 filhos estavam em casa. Davi estava trabalhando, irmão. Só que ele estava trabalhando para quem? Você conhece a Bíblia, fala? Para o pai. As ovelhas de quem era? De Jessé. As ovelhas não eram de Davi. Davi estava trabalhando para o pai dele. Um escolhido é alguém que trabalha, mas trabalha para o pai. Eu sou obrigado a falar uma coisa, porque nós temos que olhar para a Bíblia. Os 3 irmãos, a Bíblia fala que os 3 irmãos mais velhos de Davi, eles faziam parte do exército de Saul. Eles eram soldados. Eles também trabalhavam, amém? Porque era uma profissão. Eles eram assalariados por aquilo. Mas eles não trabalhavam para Jessé. Você vai entender, irmãos, por favor. Eles trabalhavam para si. Eles recebiam prestígio por aquilo que eles faziam, porque eram soldados. Os soldados eram honrados naquela época. Os soldados eram bem vistos naquela época. Ainda mais um soldado do rei Saul. Então não é qualquer tipo de trabalho. Um escolhido, ele trabalha para Deus. Amém? Trabalha para o Pai. E eu quero te fazer uma pergunta. E eu preciso abrir a sua mente, meu querido. Por favor, abra a sua mente nesse momento. E saia de dentro dessas 4 paredes. O que você tem feito para Deus? O que você tem produzido para Deus? Se você tem feito alguma coisa aqui dentro, irmãos, amém, glória a Deus por isso. Mas tem pessoas que acham que um trabalho, ele se dá somente dentro de uma igreja evangélica. E se esquecem que a maior parte das coisas que Deus quer fazer é lá do lado de fora. Eu quero trazer um questionamento e uma pergunta a você. O que você tem feito para Deus? Porque eu entendo que um escolhido, ele trabalha para Deus. Antes de ocupar posições maiores, antes de ocupar determinados cargos, ele permanece trabalhando
independente do que seja, independente do que seja, Deus ele olha para pessoas que varrem. Deus ele olha para as pessoas que limpam, que se esmeram, que mandam mensagens. Deus se esmera para quem faz quando ninguém está vendo. Deus se agrada daqueles que trabalham para Ele sem o desejo de recompensa, simplesmente porque amam o Pai. Deus não tem negócio, irmãos, perdão pela palavra chula, Deus não tem negócio com vagabundos. Deus nunca chamou um desocupado. Deus nunca chamou alguém que estava ocioso. Deus sempre se relacionou e tinha projetos e plano para pessoas que se envolviam com a sua obra. E é necessário haver um despertar dentro de nós a respeito do trabalho para o Senhor. Não que Deus vai te dar ou que Deus vai te recompensar porque você está fazendo. Isso de certa forma é verdade. Mas você não vai ganhar o coração por aquilo que você faz. Isso faz parte de quem você é. Você está me entendendo? Por isso, meu querido, por isso, escute o que eu estou te falando. A primeira coisa que Satanás vai fazer na tua vida, quando ele começar o processo de desânimo dentro de você, no seu coração, ele vai tocar naquilo que você faz para Deus. Ele não toca na tua fé. Eu já falei isso algumas vezes aqui na igreja. O diabo ele não vai tocar na tua fé e mexer na tua crença. Você vai deixar de acreditar em Deus, de reconhecer Ele como o Senhor e teu Salvador. Não, você vai continuar reconhecendo, mas você vai parar de produzir. Você vai parar de trabalhar. Você vai parar de desempenhar aquilo que Ele colocou como ministério, como serviço que você fazia. É isso, a estratégia dele sempre foi a mesma. Porque ele sabe que quando ele paralisa uma pessoa no trabalho, há quem diga que máquina enferrujada estraga. Então é mais fácil Satanás bombardear uma vida que está paralisada do que uma vida que produz. Um escolhido, ele trabalha para Deus. Que o Senhor, ele desperte no teu coração, meu irmão. Desperte algo que é peculiar seu, algo que está no seu coração para você fazer para Deus. Eu sempre digo isso, que muitas coisas não acontecem na igreja, não é porque Deus não quer, é porque nós não fazemos. Sabe, Sônia? Tem coisas que não acontecem no nosso meio, não é porque o pastor Fernando não quer, é porque nós não fazemos, ponto. Talvez esperávamos, né, que Itajaí fosse ganho para o Senhor, que muitas vidas fossem alcançadas, mas nós estamos preocupados com os nossos problemas, a gente está muito preocupado com a nossa vida, então deixa isso. Se você é um escolhido, você trabalha para Deus, amém? Segunda característica que Davi ele me ensina. Você guarde isso no seu coração, meu irmão. Fala assim: eu sou um escolhido. Eu quero que você saia com isso no seu coração nessa noite. Segunda característica de um escolhido de Deus. Um escolhido, ele está no meio das ovelhas. Tomar uma aguinha aqui. Quando Samuel chega na casa de Jessé, Romualdo, imagina a cena, coisa linda. Estava lá Jessé com os filhos, os 7 filhos. Engraçado que a Bíblia, Jessé tinha, os 7 filhos estavam lá, só que Jessé tinha 8. Só estava lá os 7. Na cabeça de Jessé assim, ó, eu vou pegar só os perfeitos, só os melhores. 7 é o número da perfeição, né?
estavam lá os filhos, os 7. Daqui a pouco se passam todos diante de Samuel. Samuel fala assim: ô Jessé, não tem mais nenhum filho não? Não esqueceu de ninguém? Profeta, tem um. Que ele está lá no pasto cuidando de ovelha, ele está lá no meio das ovelhas. Segunda característica que eu percebo num escolhido é que ele está no meio das ovelhas. Ele não está no meio do exército, ele não está no meio do povo, ele não está no meio da multidão, ele está no meio das ovelhas. Jesus Cristo fala no Evangelho de João que ele é o bom pastor, que as ovelhas que ouvem a sua voz, ele as conhece e elas conhecem a sua voz. Existe uma relação entre o pastor e a ovelha. Por isso que eu particularmente não creio, irmãos. Esse é um posicionamento meu, é o que eu penso. Que não existe relação com Deus sem relação com a igreja. Eu não creio nisso. Eu não acredito que uma pessoa ela pode se relacionar com Deus sem se relacionar com pessoas. Mestre, qual o maior mandamento? Questionaram Jesus. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Engraçado que perguntam qual o maior e Jesus responde 2. Será que Jesus não entendeu a pergunta dele? Jesus estava respondendo para eles assim: não existe como você não pode amar a Deus se você não amar o próximo. Você não pode se relacionar com Deus se você não se relaciona com o próximo. Se você tem dificuldade com as pessoas, com as ovelhas, você tem dificuldade com Deus. Na verdade, é uma coisa só. Nós somos um corpo com muitos membros. Nós somos ligados, onde Cristo é o cabeça. Se você não tem nenhum problema com Deus, mas é cheio de problemas com a igreja, constantemente você tem dificuldade de estar no meio das ovelhas, porque nós somos ovelhas do Senhor. Ele é o nosso pastor. Eu vou falar uma coisa para vocês, queridos. Eu não sou pastor de vocês, eu estou cumprindo uma função. Quem é um pastor de vocês é Jesus. Ele morreu por vocês, eu não. O meu pai não. Jesus sim. Não existe como você ter uma relação perfeita se você não está no meio das ovelhas. Eu creio, queridos, que Davi ele amava as ovelhas. Eu acho que ele amava as ovelhas. Não era forçado isso para ele. Até no início, quando o pai dele, muito novinho, pede para ele começar a fazer o serviço, talvez Davi não entendia nada de ovelha. Mas a partir do momento que ele começa a se relacionar, ele começa a conhecer, ele começa a ter amor pelas ovelhas, ele começa a cuidar delas. Sabe por que eu penso isso, irmãos? Porque ninguém enfrentaria um leão nem um urso por causa de uma ovelha, colocando a sua vida em risco. De verdade, queridos. De verdade. Só alguém que ama muito uma ovelha enfrenta um leão, colocando a sua vida em risco. Davi amava demais aquelas ovelhinhas, porque eram as ovelhas do seu pai. Nós somos de Deus. Nós somos povo escolhido de Deus e propriedade de Deus. E eu quero te fazer uma pergunta: você ama as ovelhas? Você está no meio das ovelhas? Sabe, Davi cheirava a ovelha. Davi tinha cheiro de ovelha.
Imagina, Romualdo, Davi chegando em casa, aquela catinga de ovelha, aquele cheiro de gente, aquele cheiro de cuidado, aquele cheiro de proteção, de amor, de zelo. Eu posso sentir Deus nesse lugar. Deus nessa noite quer restaurar não somente a tua paixão por Ele, mas a paixão pela noiva dEle. Meu querido, não tem nenhum problema você ser apaixonado pela igreja, porque Jesus também é apaixonado por ela. Jesus ama a igreja. Davi, ele tinha uma realidade com as ovelhas. A vida dele, o dia a dia dele, ou não era isso? Cuidar de ovelha, proteger a ovelha, guiar a ovelha, conduzir a ovelha, tosquiar a ovelha, direcionar a ovelha. A ovelha, ela sempre precisa de uma direção. A ovelha, ela não consegue caminhar sozinha, ela precisa de alguém dirigindo ela. Você sabe que Davi, ele era um adorador, né? Um músico. Os salmos que nós lemos eram músicas. Muitos desses salmos eram composições do próprio rei Davi. E talvez o salmo mais conhecido que eu e você conhecemos, um dos textos mais conhecidos da Bíblia inteira, foi escrito por esse menino. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Sabe o que Davi estava escrevendo aqui, irmãos? Ele estava escrevendo da sua vida. Essa era a realidade de Davi. Se Davi fosse um pescador, o que ele ia escrever, irmãos? Qual a canção dele? Ele não ia falar sobre ovelha, ele ia falar sobre peixe. Se Davi fosse um marceneiro, ele ia falar sobre construção. Mas a realidade desse menino era a ovelha. Se o Romero puder colocar ali o Salmo de número 23, e nós vamos lê-lo. Eu sei que você conhece, meu querido, mas talvez não tenha ainda meditado nessa ótica. Davi, ele era um pastor, amém? Ele cuidava das ovelhas. Então ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Provavelmente, irmãos, Davi não deixava faltar nada para as ovelhas, tá? Davi cuidava muito bem das ovelhas. E da mesma forma que ele cuidava das ovelhas, Deus cuidava dele. Então ele faz uma comparação: da mesma forma que eu lido e cuido das ovelhinhas, Deus tem cuidado de mim. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas. Na cabeça de Davi, todo o trabalho que ele tinha com as ovelhas, guiando as ovelhas nos pastos verdejantes, para elas comer a graminha. Daqui a pouco, elas com a barriguinha cheia, Davi conduzia elas a águas tranquilas para elas beberem, se refrescarem. Deus, Tu tens me sustentado e me guiado a pastos verdejantes. Tu tens me saciado, Senhor. No verso 3, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do Teu nome. Ainda que eu andasse
pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Queridos, quando Davi chega diante de Saul, o povo de Israel estava sendo afrontado por Golias durante 40 dias. Você conhece a história. Golias afrontava o povo falando: manda um homem de Israel para vir lutar comigo. Se esse homem me vencer, os filisteus serão escravos de vocês, serão servos de vocês. Se eu vencer um desse homem, vocês serão nossos escravos. O povo de Israel ficou durante 40 dias com medo de Golias, porque a Bíblia diz que Golias não somente era forte, mas ele tinha quase 3 metros de altura. Não existia um homem em Israel que tivesse coragem, que tinha coragem para lutar com esse gigante. Aí Davi chega no arraial lá, no local da guerra. Olha aqui para mim, irmãos, isso é muito, muito profundo. E ele pergunta: o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? E eles falam assim: não, esse gigante está afrontando a gente, só que está todo mundo aqui, tem medo, ninguém vai fazer nada. E ele fala assim: quem é esse incircunciso? Quem é esse cara aí que não tem aliança com Deus para afrontar o exército do Deus vivo? Eu vou vencer esse cara em nome do Senhor. Aí ele chega diante de Saul: Saul, meu rei, está todo mundo sem coragem. A Bíblia não fala isso, mas está todo mundo sem coragem aqui. Eu vou vencer esse gigante. Saul olha para ele assim: vai ter um menino. Esse cara tem quase 3 metros. É um homem experiente em guerra. Quem é você, Davi? Você não tem experiência nenhuma. Aí Davi fala assim: meu rei, eu vou contar uma experiência para ti. Eu, num determinado momento, quando as minhas ovelhinhas... Isso palavras do Daniel, tá, irmãos? Só estou arrumando o contexto para você entender melhor. Eu estava lá com as minhas ovelhas e se levantou um urso para tentar pegar as ovelhas. Eu fui em cima do urso e matei esse urso. Num outro momento, um leão veio tentar pegar as ovelhas. Eu peguei o leão pela barba e despedacei ele. Assim eu farei com esse incircunciso. Da mesma forma que eu matei um leão e um urso, eu vou fazer com esse gigante. Davi escreve no verso 4 do Salmo 23: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Irmãos, entenda, ele está falando como se fosse uma ovelha. Imagine o medo das ovelhas quando o urso chegou. Imagine o medo das ovelhas quando o leão chegou para comer elas. Se coloque no lugar da ovelha. Você está entendendo, irmãos? Por favor. Se coloque no lugar dela. Aí Davi responde como um pastor que protegeu as ovelhas: todavia não temerei mal algum, porque tu estás comigo. As ovelhas não temeram porque eu, Davi, estava com elas e venci esses. Da mesma forma, você, igreja, não pode temer, não precisa temer, porque o Senhor dos exércitos é contigo. As experiências que Davi teve no campo com as ovelhas aproximaram ele do propósito que Deus tinha. Por isso que uma grande característica de um escolhido de Deus é que ele sempre está no meio das ovelhas. Eu te pergunto: você está no meio das ovelhas? Você está no meio das ovelhas? Sim, Dani, estou. Estou todos os domingos na igreja. Eu não estou perguntando se você vem assistir o culto, não. Eu estou perguntando se você está no meio das ovelhas. Se você tem relação com as ovelhas. Terceiro e último, e eu caminho para o fim já, irmãos. A terceira e talvez maior característica de um escolhido de Deus
é que um escolhido ele quer a Deus, ele não quer a recompensa. Um escolhido, ele quer Deus, ele não quer o trono, ele não quer a coroa. Nunca passou pela cabeça de Davi botar uma coroa na cabeça. Ou você acha que quando ele estava lá diante das ovelhas, ele imaginava que um dia seria rei? O negócio de Davi era com Deus, era compor, era cantar para o Senhor, era compor os seus hinos, era se relacionar com Deus, diante dos desafios que ele enfrentava, diante da rejeição que ele tinha. Ele era o menor, irmãos. Ele não foi honrado nem pelo seu pai para estar na sua casa quando Samuel chegou. O pai dele nem chamou ele. Um escolhido muitas vezes ele é desprezado. Um escolhido muitas vezes ele é injustiçado. Um escolhido muitas vezes ele é mal compreendido. Mas como o negócio dele é com Deus, não é com pessoas. Não que ele rejeita as pessoas, mas o negócio dele é com Deus, é a relação com Deus. Ele ama tanto o Senhor que ele passa por cima de tudo, irmãos. Davi era rejeitado pelos irmãos. Você conhece a passagem que quando ele estava lá diante da batalha, que Davi estava afrontando o exército, o irmão dele, Eliabe, chega para ele e diz: o que tu estás fazendo aqui no meio dos soldados? Tu és um enxerido. Eu sei que estás querendo aqui, tu estás querendo ganhar uma posiçãozinha aqui. O que estás fazendo aqui? Sabe, Davi ele sempre foi tratado assim, irmãos. Só que Davi ele queria Deus. Quando Jessé ele chega na casa de Jessé e todos os irmãos passam, os 7, Samuel fala assim para Jessé: então manda chamar o menino. Nós vamos ficar esperando aqui, e enquanto ele não chegar, nós não vamos fazer nada. A mesa estava posta, irmãos. A refeição estava pronta. Só que ninguém vai sentar enquanto Davi não chegar. Ninguém come, ninguém põe a mão na comida enquanto o menino não chegar. Quando chega Davi, Deus fala para Samuel assim: é esse. É esse. Davi pega, ou melhor, Samuel pega o azeite e derrama sobre a cabeça de Davi. Diante dos irmãos que o rejeitaram, diante do pai que não reconhecia nele valor algum, todos dentro de casa veem nascer o novo rei de Israel. Deus honra Davi dentro de casa. Tudo começa dentro de casa, sabe, irmãos? O que Deus vai começar a fazer na tua vida vai começar dentro do teu lar. Nunca é fora. Sempre começa dentro de casa. Por isso, quando às vezes precisamos romper coisas dentro de casa, Deus fica esperando nós consertarmos coisas lá dentro. Como, irmãos, eu vou falar para vocês como Deus já deixou de fazer coisas na minha vida. E ainda tem coisas que eu preciso melhorar, eu tenho convicção plena. Por coisas que eu ainda não tinha aprendido dentro do meu lar. Por posturas erradas minhas. E tudo começa dentro de casa. Samuel unge Davi na presença dos irmãos que o odiavam, que o invejavam, diante do pai que não o reconheceu. No mesmo Salmo 23, verso 5, não sei se o Romero está com o texto ali. Olha o que Davi escreve: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Davi estava falando da realidade dele. Deus preparou todo aquele momento. Porque um ungido quer Deus, irmãos. Um ungido não quer o trono. Davi ele não era valorizado como filho,
como irmão, como profissional. Só que Davi, ele queria Deus. E eu te faço uma pergunta, e eu queria que você se colocasse de pé nesse momento. Estamos encerrando. Davi, ele queria Deus. E eu quero te perguntar, você quer Deus? O anseio da tua vida é Deus? O desejo mais profundo que você tem nessa vida é o Senhor? Ou se Deus te der algumas coisas, basta? Se Deus te conceder aquilo que você está querendo, se o Senhor te entregar aquilo que você espera, para ti basta isso? Ou você não se satisfaz com nada menos que o Senhor? A grande característica de um escolhido de Deus é que ele quer a presença de Deus, mais do que as posições de hoje, mais do que os aplausos, mais do que a plateia, mais do que o reconhecimento, muito mais. Não poucas vezes, mas muitas vezes, os céus, Diego, não aplaudem o que a terra aplaude. O que nós estamos aplaudindo, Deus está rejeitando. Aquilo que nós achamos importante, Deus não está nem aí. Às vezes aquilo que nós damos tanto valor, isso não é importante para Deus. Nós estamos tão preocupados com a nossa reputação. Estamos tão preocupados que as pessoas pensam a nosso respeito. Sabe o que é reputação, irmãos? Reputação é quem nós somos diante das pessoas. Nós não temos que nos preocupar com a nossa reputação. Nós temos que nos preocupar com a nossa integridade. Reputação é quem nós somos diante das pessoas. Integridade é quem nós somos diante de Deus. Quem você é diante de Deus? Você é uma verdade ou uma mentira? Você é de verdade, irmãos? O que as pessoas dizem para você é isso mesmo? Você é isso? Ou você consegue vestir uma capa? Se você puderes fechar os teus olhos, nós vamos estar orando nesse momento. Nós te adoramos, Senhor. Nós te bendizemos. Nós te exaltamos. Glorificamos o teu santo nome. Glorificamos o teu santo nome, Jesus. Quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em ti. Estar firme, inabalável em ti. Eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em ti. Estar firme, inabalável em ti. Pois eu quero ser como árvore plantada junto às correntes de água viva. Sim, eu quero ser como árvore plantada junto às correntes de água viva. Eu quero estar firme, inabalável,
inabalável, ter raízes fortes em ti, estar firme, inabalável em ti. Eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em ti, estar firme, inabalável em ti. Pois eu quero ser como árvore plantada junto às correntes de água viva. Sim, eu quero ser como árvore plantada junto às correntes de água viva. Eu quero ser como árvore plantada junto às correntes de água viva. Sim, eu quero ser como árvore plantada junto às correntes de água viva. Aleluia. Eu queria orar. Deus toca no meu coração